Olá pessoal, segue a nossa parte terapêutica dessa aula de hoje. E nós abordamos duas músicas que se referem ao chakra de Svadhisthana, que nós estamos trabalhando relacionado à água. É interessante, se vocês observarem na música da Joyce, no início, Pariana, ela começa com uma coisa, Lívia, que é bem interessante. Um coração de mel e melão. Estava comentando com a Lívia outro dia que o melão ele é uma das frutas mais importantes para a mulher no que diz respeito à sua parte de úteros e ovários. Olha que interessante que a Joyce começa essa abordagem. Né? Talvez ela até saiba disso. E também né? do estômago, né? Porque a gente trabalhou o melão em manicura. Sim, mas principalmente o melão, ele tem essa propriedade de manter tudo funcionando direitinho. Então aqui já começa uma dica gastronômica, né? Principalmente para a Svadhisthana, das meninas, o mel e o melão. Interessante, né? A Joyce, quando fez essa música, ela estava grávida, né? E aí ela também aborda de sim e de não. Ela está gerando, né? Ali é feito um bichinho no sol de manhã, novelo de lã, no ventre da mãe bate o coração para Ana e quem vai chegar, né? Água, terra, fogo e ar, aquilo que nós somos feitos, os 4 elementos. Nós não vamos abordar muito esse assunto, mas é interessante o de sim e de não, exatamente por conta da dualidade. E bate o coração, porque tudo que bate, como que é? Vamos pensar? Tem um impulso e um pulso, né? Pum, 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 pum. E tem uma respiração, né? Respira, acontece. Como lá na música Debaixo d'Água, mas tinha que respirar. Por que eu estou dizendo isso? Porque é incrível, gente, mas o primeiro som que nós ouvimos lá pela 21ª semana de gestação, né? Que é quando a nossa membrana timpânica já está formada, esse primeiro som que a gente sente pulsar lá na barriga da mamãe é exatamente o coração da mamãe fazendo esse movimento, né, de bombeamento do sangue, né? Uf, uf, tum, tum, tum. Agora você imagina o tamanho desse som na membrana timpânica do feto, né? E essa regularidade do pulso, como nós trabalhamos lá na música, né? Então nós já temos uma noção de pulso musical, né? A gente chama isso aqui em música, né? De arces, ar e teses, né? Teses de cabeça, mas é terra também. Então, né? Ar e terra no sentido de pum, pum. E lá na barriga da mamãe, lá no meio da água, que conduz muito bem o som, a água é um grande condutor do som, a gente já começa a sacar essa coisa, né? E você imagina, daí para diante, tudo que a criança começa a ouvir lá dentro. A voz da mamãe, né? O timbre da voz da mamãe. Depois também sons externos. Um pouquinho mais adiante ela começa a ouvir sons externos. Lá pela 35ª semana, 40ª semana, começa a ouvir os sons externos. E a voz do papai, a voz do vovô e da vovó, do titio e da titia, o cachorro latindo e assim por diante. São 2 aspectos do ouvir. Um ouvir direcional, que já é de início para ela uma referência. Mas depois esse ouvir começa a se tornar o quê? Seletivo, porque ela começa a ouvir mais de um som de uma vez. E isso vai se multiplicando no cérebro e vai formando ramificações cerebrais
que vão relacionando esse som ao sentir. Olha que coisa maluca isso, né? Ao sentir o quê? Sentir algum tipo de conforto ou desconforto que o cérebro vai identificar e mandar um sinal que já pode, olha que incrível, e aí que é uma coisa muito interessante da capacidade que o som tem de nos tranquilizar, nos alegrar, né? Nos acalmar, ao mesmo tempo de nos irritar. Nos agitar. Porque a primeira, sim, nos agitar, mas não agitar no sentido de acelerar ou desacelerar. Tudo bem, mas esse de nos irritar, por quê? Porque o primeiro sinal que o cérebro vai mandar como sinal de que aquele som ele não está de acordo com a nossa estrutura cerebral é uma sensação de dor que a gente não percebe lá na barriga da mamãe como dor, mas a gente sente. Olha que coisa maluca, gente. Porque não existe a capacidade de racionalização da dor, mas o sentir dor já existe. Isso já é identificado pela medicina. Então, quer dizer o quê? Que um som agressivo para um feto causa dor na membrana timpânica dele e em todo o aparelho auditivo? Sim, como se fosse uma bomba. Imagina você, e aí a gente tem dentro da questão do ouvido, Olivia, é uma questão assim, nós temos limiares, né, em decibéis, a gente mede esses limiares, né, que é o som, né, que é baixinho, ou o som alto, né, isso amplificou, ficou mais forte, né, você bate uma palma baixinho, eu amplio, isso pode chegar a um limiar em que o meu ouvido começa a sentir o quê? Dor. E depois vai para um limiar do sangramento. O feto, ele já consegue sentir isso fisiologicamente. Então, por que estou dizendo tudo isso? Exatamente porque é muito importante tanto a gente poder avaliar, obviamente, muitas vezes, por que determinados sons me irritam, né? E que não irritam o outro de repente. Será que a minha vivência com aquele som na barriga da minha mãe não foi legal? Pode ser. Pode ser que você tenha tido um trauma com aquele som, né, de maneira agressiva, pode ser ou não. Não é? Um som de uma panela de pressão, de uma ambulância, eles são propositadamente irritantes para que você fique atento, né, não esqueça dele, mas ele te irrita. É muito chato você ficar ouvindo. Por que ele irrita? Porque ele é um som dissonante com as nossas cordas harmônicas cerebrais. Ele é muito dissonante. Dissonante quer dizer, ele não encaixa, né, naquilo que nós gostamos, naquilo que nos dá prazer, naquilo que libera bons hormônios da alegria, né, serotonina, ou mais endorfina. Então, ocitocina, esses hormônios que nos auxiliam a uma estabilidade, a uma tranquilidade, é um prazer, na verdade, ao prazer, muito prazer de viver, né? Bem-estar, alegria, são hormônios que são chamados até mesmo da felicidade. Olha isso, né? Que legal. Então, você imagina se você consegue, então, né, como a Joyce aqui, cantar para o seu bebê, que coisa linda, né? Ou, muitas vezes, colocar uma boa música, uma música também te traga alegria, claro, né? Vai te trazer uma música que te traz equilíbrio, porque você também transmite isso para o seu bebê, para o seu feto. Mas, ao mesmo tempo, também nós aqui estamos, né? Nós somos pessoas já que temos uma experiência de vida e que muitas vezes não conseguimos nos harmonizar com determinados padrões sonoros. Então, vale uma pesquisa aqui, né? Obviamente, quem tem a mamãe viva ainda, conversar com ela, olha, o que a senhora ouvia quando eu estava na sua barriga, como que era o seu gosto musical, o que é que a senhora só cantava, não cantava, como que era essa relação do som na minha vida intrauterina. Vale a pena aqui uma pesquisa, se você puder fazer isso. E não somente como que foi isso. O som na vida intrauterina, mas é muito interessante vocês terem a oportunidade de perguntar para a mãe de vocês como que foi a gravidez dela, né? Isso. De vocês.
Ah, mãe, foi desejado, não foi desejado? O que você estava passando pelo momento em que você estava grávida de mim, né? Porque isso vai sinalizar muitas coisas sobre o seu eu hoje, sobre a sua personalidade, que muitas vezes pode estar repercutindo, às vezes algum problema, alguma problemática, algum desajuste, alguma dificuldade que você tenha hoje pode estar relacionada a esse período, né, da fase intrauterina, e é muito importante investigar, não para culpar a mãe, Deus me livre, ela estava passando por alguns problemas, dificuldades financeiras, emocionais, de insegurança, de algum tipo de violência verbal na família, tanta coisa que pode acontecer na vida de uma mãe quando ela está gestante, né? E jamais a gente deve culpar a nossa mãe por alguma coisa, né? Até mesmo porque quando a mãe não tem consciência, ela jamais deve ser culpada, né? Mas conforme a gente vai adquirindo o nosso autoconhecimento, aí sim a gente vai se policiando de determinadas coisas, né? Então muitas vezes tem mães que não sabem o quão prazeroso é para o bebê sentir a própria mãe cantando, né, quando ele está em sua barriga, né, no seu desenvolvimento. Então a gente tem que estar muito atento de como que é essa mãe, qual é a cultura dessa mãe, como que ela vivenciou a gravidez. E é muito interessante vocês saberem disso, né? E uma outra perguntinha, né, para vocês que estão nos assistindo e que já são mães, conta pra gente também como que foi a gravidez de vocês, como que é ter filhos, né? Se vocês desejaram, se vocês não desejaram, como vocês se sentiram, ou se tem de repente alguma pessoa gestante nos assistindo, como que ela se sente, se ela tem alguma dificuldade, né? E como que é a música e até mesmo essa questão da sonorização que o Gualtieri explicou na gravidez dela. Muito bem. A Lívia puxou um assunto aqui que eu quero trazer, né? Agressão verbal. A agressão verbal, né, ela pode ser externa, obviamente, né? Uma mãe, né, que ela ouve agressões verbais, mas ela mesma pode se agredir verbalmente quando a neurolinguística dela, né, ou é negativa, ou as emoções dela em Svadhisthana são muito exacerbadas ou descontroladas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cantoterapia, ela tem o principal propósito de trazer a você a possibilidade de trabalhar na fala, né? Que é algo muito potente energeticamente na nossa vida, né? Trabalhar nessa fala uma relação vibracional para você mesmo, para você mesma, para o seu corpo ser saudável, né, para você dizer para você mesmo, e obviamente, como a Lívia falou, se você estiver grávida, mais ainda, o que você vai falar para você mesma e o que você vai falar para esse feto. Né? Vamos falar bebê, para esse bebê, mais carinhoso, para esse bebê, porque, veja bem, é algo muito importante, o que você verbaliza. Né? Eu gosto, obviamente, do ponto de vista, me permitam usar uma palavra bíblica aqui a esse respeito. Né? Diz assim que Deus habita no meio dos louvores. Você imagina, né? Obviamente que se você não é religioso, não tem problema, mas imagina você enchendo a sua casa, a sua vida de boa música, de bons assuntos, de boas conversas, né? De conversas realmente que possam acrescentar, né? Que possam te levar realmente a uma alegria, a um estado de prazer, como a Lívia falou, a um estado de bem-estar. Isso vai fazer muita diferença para essa criança lá dentro, porque é som, ela está ouvindo efetivamente. Sim. E esse ouvir na vida intrauterina é muito importante para depois dessa criança nascendo, ela vai trazer isso já como memória sonora e como referencial. Né? O cérebro está lá com uma anteninha, né? Ele está captando a ouvido, entrou o som, está lá já armazenando informações, armazenando ali as DLLs dele, né?
entendeu? Para quando chegar aqui fora, né, como aqui na música do Antunes, né, quando chegar, ele já está, opa, ligadão, né? Como é que vai ser esse meu ambiente de casa, de irmãos, de pai, de mãe, de animais, gato, cachorro, né, seja lá o que for. E tem uma outra questão aqui, né? No caso, vou já começando a falar da música do Antunes, né? Quando ele fala, debaixo d'água tudo era mais bonito, né? Mais azul, mais colorido. Mas como azul e colorido se ele está lá dentro, né? Veja bem, ele já está tecendo aqui que existe uma imagem criada pelo cérebro dentro da cabeça do feto, e provavelmente, né, o que a ciência trabalha muito nessa investigação, essa imagem está ligada em primeiro lugar, porque ele não está vendo, mas ele está imaginando já. Isso está ligado ao quê? A primeira experiência dele com o mundo externo é o som que vem do coração da mamãe e o som que ele ouve da voz da mamãe, olha isso. Ou seja, e também o próprio sentir do bebê, né? Que ele já vai captando através das vibrações, né? Não somente sonoras, mas de todo o seu sentir, o que está acontecendo ali. Né? E a mãe que vai transmitindo para esse bebê de maneira subconsciente o que está se passando com ela, vai sendo transmitido ao bebê. Só que a forma que o neném capta esse sentir da mãe, isso é muito individual e particular. Não é para todo mundo que vai ser a mesma coisa, né? Até mesmo porque pesquisas já foram feitas com irmãos gêmeos, onde cada um teve o seu processo de sentir e de interiorização, e depois, conforme nasceu e teve os seus processos de desenvolvimento da infância, cada um foi tendo a sua própria personalidade, o seu jeitinho de ser, a sua dificuldade, a sua virtude, mesmo sendo gêmeos de placentas, seja iguais ou diferentes. Sem dúvida. A Lívia abordou aqui uma questão do sentido e da personalidade, né, que está realmente ligada a esse processo do sentir. Inclusive, o tato, né, é o primeiro sentido que o bebê desenvolve antes da audição, em relação à questão da pele. Mas quando eu estou dizendo a questão da informação, é porque o Antunes está dizendo assim do azul e do colorido, né, que é algo que o bebê não enxerga, ele não sabe o que é azul, o que é colorido, mas a informação da mamãe já vai gerando nele indutores, olha, de abstração. Que coisa incrível isso. Então quer dizer o que isso? Quer dizer que a articulação das palavras, essa formação das palavras, junto com o próprio sentir da mamãe, como ela sente uma canção, como ela sente uma música, como ela sente um momento, transmite esse sentir para a criança, e isso vai também ser decisivo, né, posteriormente naquilo que ela vai ter como seletividade, tanto auditiva quanto do sentir. Então, o que a gente quer trazer aqui como informação seja principal dessa aula, seja seletiva, mamãe, seja seletivo, papai, família, sejam seletivos, né, em relação a uma gestação, aquilo que vocês oferecem como som para a criança, como informação, advinda da música, que é o meu assunto, né, da música, do som, né, advinda da fala, isso é muito importante e decisivo. E eu sugiro, obviamente, como maestro, né, que vocês sempre tenham um cuidado, né, que é o quê? Som muito alto. Isso realmente é algo que para qualquer ser humano é nocivo. Para um feto, mais ainda, né? Então, sim, eu já tive experiência com crianças que tinham realmente essa questão da audiofobia, e eu falava, puxa, mas não é todo som alto que ela se espanta e chora. Eram alguns tipos de som alto. Então você já percebe ali que existe um indício do quê? De um trauma intrauterino na vida da criança. Ou até às vezes posterior, uma criança nasceu 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Nessa fase inicial é complicado. Então tem que ter realmente um ambiente
tranquilo, com músicas calmas. Para a mamãe isso é muito bom porque ajuda também no parto, né? Sim, a mamãe bastante. poder se acalmar, trabalhar uma boa relação com o som, com a canção, isso é muito importante. E o mais interessante, assim, não necessariamente precisa ser somente músicas, por exemplo, New Age, essas músicas muito tranquilas. Pode ser uma música, por exemplo, divertida, animada, que faça você se sentir feliz, porque as impressões também para o bebê vai estar sendo de uma possível felicidade. O importante é você promover um ambiente facilitador para a sua vida como gestante, para a sua vida como mulher, para a sua vida como filha, como filho, né? Vocês promoverem um ambiente facilitador para vocês mesmos. Para quê? Para que o estado emocional, de sentimento, esteja bom, esteja em equilíbrio, né? E é lógico que quando a gente se equilibra a nós mesmos, a nossa ambiência, seja quem convive conosco e até mesmo o serzinho ali que está ali na barriga, vai sentir também essas impressões. Não da mesma forma que o outro, porque existe a realidade psíquica, cada um tem a sua própria realidade, o seu próprio sentir, e vai administrando essas emoções da sua própria maneira. Uhum. Né? Então é muito interessante isso, a gente poder cuidar das nossas emoções, fazendo do nosso ambiente o melhor possível para se viver. Muito bem. Uma questão que a Lívia colocou aqui, né, muito importante nessa relação da seletividade. Gente, é assim, existe uma questão na música que é muito séria, né? Vou voltar a falar do volume, mas não é só o volume, né? Existe a questão da massa sonora, né? E daquilo que é realmente um som que nos agrada ou que nos deixa felizes. Muitas vezes no ambiente, o que acontece? Você tem um excesso. Imagina uma pessoa que mora na frente de uma rua com carro o dia inteiro, barulho de trânsito o dia inteiro, e aquilo começa a trazer um limiar de irritabilidade para essa pessoa. O que a gente vai sugerir aqui como uma forma de compensar isso? De alguma maneira, tentar atenuar esse som, ter janelas anti-ruído, ou tentar ter um ambiente da casa, pelo menos, em que você possa permanecer um tempo descansando o seu ouvido e o seu cérebro. Tem gente que põe fone de ouvido. Mas um fone de ouvido para tampar, não para ficar ouvindo música alta. Porque tem gente que põe fone de ouvido e só com o volume da música no último, aí fala, ai, mas eu estou ouvindo música clássica, tá? Mas você está ouvindo música clássica com quantos decibéis? Entendeu? Isso daí é tão nocivo quanto você, entendeu, ouvir um som alto aberto. Então não adianta nada, né? Tem que botar o fone de ouvido para não ouvir nada. Ou, se possível, né, tentar isolar esse som externo. Mas uma coisa ao contrário, a Lívia falou, né? Eu quero uma música alegre para me divertir e tal. Às vezes você realmente tem um ambiente ausente total de som. E muitas vezes isso faz falta para impulsionar a vida. Né? A vida é ritmo, é pulso. Então, o que a Lívia falou, coloca uma música para dançar, tem uma mamães música que gostam de samba, de MPB, isso, de não, rock, um baita de um samba legal, nossa, quem não gosta? Quem não, de flashback. Quem não gosta, né, de uma coisa assim, né? Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Aí sim, Mas né? o rock agora tem mamães que curtem também. Ah, mas você pode ouvir, né? Tem meninos também assistindo. Você pode ouvir, né? Poxa, Você pode ouvir, né? Rock and roll você pode ouvir. O amor é o calor que aquece a alma. O amor tem sabor pra quem bebe a sua água. La, 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 la.
Você pode ouvir uma música dessa? Claro que deve ouvir, mas assim, veja bem, um som, tá com o bebê na barriga, cuidado com a altura do som, não saia pulando pela sala, né? Porque não é recomendado, né, para você ficar pulando muito, isso não é muito bom, mas de qualquer forma a dica está aqui, gente.